Salve, salve, simpatia! Tudo bem, pessoal? Como é que estamos? Olá, para quem já me deu olá, e Lívia, Lanai, tudo bem? Vejamos aqui nas anotações. Estamos bem para frente nesse rolê aqui. Dessa vez ficaram as minhas anotações. É isso aí, né? Isso aí. Gente bonita, paramos aqui ontem, vamos retomar daqui. O que eu falava ontem para vocês? Lembra aqui, ó, parte superior ali, ó, estou marcando em volta. Essas aqui são as formações naturais de ditongo, ou seja, quando a gente separa a sílaba, normalmente esse I ou esse U fica junto dessa vogal anterior. Isso é um ditongo. Quando a gente separa, ó, em moita, a gente tem um ditongo, oi. Em moída, o acento é justamente para mostrar que houve aquela separação ali. É sobre isso a regra dos hiatos, quando o I e o U são separados da sílaba anterior. Eu estou tentando me colocar aqui na... Tudo bem, pessoal? Para quem eu não tinha dado oi aí, a Priscila, a Raquel, a Isabelle, a Pérola. Tudo bem, pessoal? A gente foi até aqui ontem, foi até isso aqui. Aí, voltaram o slide. Lembra dos ditongos abertos? Ei, el, oi. Pronto? Aqui. Aí, isso aqui a gente falou bem no finalzinho da aula. Daí eu falei para vocês assim, ó. Quando o I e o U separar daquelas vogais ali, tiver uma vogal antes do I ou do U, tá? E ele se separar, ele vai receber acento quando? E aí a primeira exigência, ele vai receber acento quando ele estiver sozinho na sílaba ou com S na sílaba. Então, Luiz, esse I aqui é tônico e ele está separado da vogal anterior. Por que não vai acento? Porque ele está acompanhado do Z. Daí não vai acento. Luiz com S. Por que vai acento? Porque o I se separa da vogal anterior, ele é a vogal mais forte, Luiz, não é Luiz, é Luiz, tá? Então ele é mais forte, ele se separou da vogal anterior, e ele está na mesma sílaba que o S. E aí, aí pode ir acento. Foi? É o mesmo motivo que não vai acento em cair. Ó, o I separa da vogal anterior, o I é tônico, é forte, então é um hiato, o I é tônico, mas como ele está acompanhado de R, não vai acento. Tudo bem, pessoal? Até aqui vocês pegaram? Alguém tem alguma dúvida? Fale agora. Ou pode falar daqui a pouco também. Tá, minha única resposta aqui foi da Letícia, agora chegou da Priscila, então vou tocar ficha. Olha só, mais um caso aqui. Diga, Lívia. Valeu, Eduardo. O que tu quer dizer com carrossel? Não, eu só assistia a novela na época em que eu era criança, né? Hoje a professorinha deve ser muito senhora. Mas da onde saiu isso? Puta merda. Eu espero, eu espero que seja um galã, tá? Se vocês me vierem com um cara todo estranho, olha, eu vou rodar todo mundo por médio, não quero nem saber. Do que eu ia falar para vocês? Para.
Vamos lá, ó. Olha aqui, pessoal. Ah, meu Deus, vocês. Raiz. Por que que não vai acento em raiz, pessoal? Depois. Deixa eu me concentrar aqui. Raiz. Normalmente não é bom esse tipo de coisa. Raiz. Ó, separa o A do I, tá? O I é forte, mas não vai acento, porque ele está acompanhado de Z. O mesmo caso do Luiz. Tudo bem? Agora, observa uma coisa. Quando a gente bota a palavra raiz no plural, o que que acontece? Fica o Ra, o I fica sozinho e o Z vai para outra sílaba. Raízes. Então, vejam, é o mesmo caso, é o mesmo caso de juiz, tá? Juiz, juízes, raiz, raízes. Não vai acento no singular e vai no plural. Isso aí, Karen. Eu vou parar de ler esse chat. Isso é uma ameaça séria. Vamos lá. Então, primeiro caso, tá? O I e o U, quando eles separam da vogal anterior e são tônicos, primeira exigência, eles têm que estar sozinho ou só acompanhado de S na sílaba. Qualquer outra letra não vai acento. Depois, eles só vão receber acento se não tiver depois deles NH, tá? É o caso de palavras como rainha. Veja, ó, rainha, o I se separa do A anterior, tá sozinho na sílaba, é tônico, tá? Mas por que que não vai acento? Porque depois tem um NH. A gente jamais formaria um ditongo aqui, algo do tipo rainha, né? A gente nunca falaria isso. Então, o fato de ter um NH depois daquele I ali, faz com que ele vire um ditongo. É a mesma coisa com bainha, tá? Fuinha, e por aí vai. Não é para cá que eu tenho que vir. Eu estou tentando até agora me ajeitar nessa câmera aqui. Terceira exigência, pessoal. Não pode formar hiato com vogal igual, tá? É por isso que xiita não vai acento. Ó, tá? É uma separação de outra vogal, é tônica na sílaba, não está antes de NH, não está acompanhado de mais nada, está sozinha. Por que que não vai acento? Porque forma hiato com vogal igual. Lembra que sempre que vocês tiverem duas vogais iguais, pessoal, na palavra, elas separam na sílaba, tá? É sempre sílaba diferente, sempre é hiato, tá? Como rainha? Isso, cara, ia ser muito estranho, né? Voo separa, tá? E perdeu o acento por causa dessa regra, certo? Isso aí, Letícia. É, né, cara? Ia ficar engraçado. Tá? Pessoal, a última exigência não é muito comum, tá? Caiu, tá? Não é muito comum, mas quando tiver esse ato tiver depois de ditongo, ó, temos um ditongo, fei, e depois u. Esse u é tônico, está sozinho na sílaba, não vem antes de NH, não forma hiato com vogal igual, mas não vai acento porque antes tem esse ditongo aqui, ei. Feiura, baiuca, não são muito comuns, tá? Se vocês tiverem um ditongo e depois um hiato, não vai ter acento nunca. Perfeito, gente. Tudo certo? Vamos então aqui a alguns exemplos que possuem acento. Ó, a palavra saúde. Mas não, Karen, não, porque uma regra que já é bastante antiga é aquela regra da oxítona terminada em "em".
tá? Ou seja, se é paroxítona, não vai acento, e é o que acontece em nuvem. Isso aqui está parecendo um X. Ah, agora ferrou tudo, desgraça. Vamos tentar. Nu, vem. Teria acento se fosse vem a tônica, tá? Mas como é nu, não vai acento, e aí nunca teve, Karen. Eu, ah, que eu lembro, assim, já é uma regra bem antiga. Mas é natural, é a mesma coisa que o exemplo que eu dei do item. Muita gente acha que vai acento no item, tá? Mas não vai nem no item, nem na nuvem, cara. Letícia. Aí. Foi, pessoal? Tá? Então, ó, exemplos com acento. Saúde, ó, o U tá sozinho na sílaba, tá? Separa do A, então é um hiato. Não tá antes de NH, não forma hiato com vogal igual, e antes não tem ditongo, só tem a vogal A. Então, nesse caso, vai acento. Se não tivesse acento, nós leríamos como um ditongo, né? Saude, né? Tipo, saude a plateia, do verbo saudar, né? No imperativo. Saude a plateia, apresentador. Certo? Então, saúde vai acento por essa regra. Conteúdo, tá? Falamos em saúde, logo lembramos de uísque, né, pessoal? Naturalmente. Ó, o I está separando do U, tá? Então é um hiato. O I é tônico. Ele está acompanhado de S na sílaba, ele não está antes de NH, ele não forma hiato com vogal igual e antes dele não tem um ditongo, então vai acento, tá? Uma coisa muito importante aqui, pessoal, de vocês lembrarem é não interessa para a regra dos hiatos, atenção, não interessa para a regra dos hiatos se esse hiato faz com que a palavra seja paroxítona ou que ela seja oxítona. Então, olha aqui, ó. Saúde e uísque, a sílaba tônica está na penúltima, são paroxítonas. KI é a última sílaba, ela é oxítona, mas o que interessa aqui é que é um hiato tônico e separando do A, sozinho na sílaba, sem NH depois, que não forma hiato com vogal igual e que não tem ditongo antes, tá? Se a gente não lesse, se não houvesse acento aqui, ficaria não eu caí no pretérito perfeito, mas sim ele cai no presente, caso não tivesse acento, né? Seria um ditongo, né? A gente não separaria o A do I. Cai. Não viaja, Thaís. Estou aqui me esforçando para explicar, tu me fala uma coisa dessa. Meu Deus, repete certinho. Desde que dia, Maria? Me ajuda. Só para eu saber. Desde o saúde, a questão da oxítona e das paroxítonas. Tá, quando eu falei de paroxítona. Não, é que assim, ó, pessoal. Lembra que eu falei para vocês que assim, ó, pele. Pele é uma paroxítona e a gente não acentua paroxítonas terminadas em E. Só acentua quando é oxítona tipo café. Lembram disso? Tudo bem? Aqui a gente tem uma paroxítona terminada em E. Ah, professor, mas então por que ela vai acento? É porque é uma regra especial, a regra dos hiatos, tá? Só que a regra do hiato não se importa com o fato da palavra ser paroxítona ou oxítona. Quando a penúltima sílaba, ó, última sílaba é a D, penúltima é o U. Quando a penúltima sílaba é tônica, a palavra é paroxítona, certo? É o caso de pele. A sílaba tônica é o pé, ela é penúltima sílaba tônica.
paroxítona. Quando é a última, é que nem café. A última sílaba tônica é oxítona. Para essa regra aqui dos hiatos, tá? Não importa se a palavra é paroxítona ou oxítona. A regra dos hiatos se aplica em qualquer um dos dois lugares. Por isso que eu trouxe exemplo da palavra saúde e uísque, que são paroxítonas, penúltima sílaba, e das palavras cair e baú, que são oxítonas. A última sílaba é a tônica, certo? Se não tivesse acento em cair, ficaria cai. Se não houvesse acento em baú, nós leríamos semelhante a palavras como mal, como pau, né? A gente leria bau, certo? Então, para virar baú, precisa botar acento pela regra dos hiatos tônicos. Consegui falar aí o que tu precisava, Maria? Valeu. Isabelle, pelo amor de Deus. Que dia é hoje, meu Deus, que eu estou perdido? É quarta-feira. Tá? Vamos lá. Pessoal, lembra dos casos que eu disse para vocês que esse pronome, amá-lo, construí-lo, entregar-lhe, esse pronome que aparece aqui depois, tá? Ele não conta na palavra, tá? Então, a palavra construí-lo vai acento, porque a gente tem um hiato tônico desse i em relação a esse u, certo? Construí-lo. Foi? Tudo bem, pessoal? Ah, eu não. Não, tá. Beleza? O meu sonho era ser ator, né? Muito bem, pessoal. Como é que eu estou de tempo aí? Temos 15 minutinhos, pessoal. Acho que nós vamos. Acho que nós vamos fechar esse conteúdo hoje, finalmente, pessoal. Olha só que maravilha. Está cortando um pouco ali em cima para vocês, tá, pessoal? Mas está falando lá em cima acentuação gráfica, acentos diferenciais. Pessoal, acento diferencial. A questão do acento diferencial é a seguinte: essas palavras não, elas não precisariam ter acento. A gente coloca acento para diferenciar de outra palavra que poderia, porventura, gerar uma ambiguidade indesejada no contexto. Tá? Eu vou pegar aqui, vou começar falando por esse segundo exemplo aqui. Ó. Vejam só, pessoal, essa palavra aqui de baixo, por, com acento, ela possui um acento diferencial. Por que a gente chama de acento diferencial? Porque não deveria ter acento. Tá? Era para ser que nem a de cima. Vejam que palavras como dor não tem acento, palavras como cor não tem acento. Tá? Então, a gente usa esse acento aqui para diferenciar esses dois termos. E por que a gente faria isso? Vejam a seguinte frase que eu vou botar aqui do lado. Ó. No caso, eu não vou perguntar para vocês qual que é a correta, porque as duas ali estão corretas, né? Mas a gente tem uma diferença de interpretação. O primeiro caso aqui, caso 1, esse por é uma preposição. Então, nesse contexto aqui, ele indica, em geral, um caminho, um direcionamento. Tipo assim, eu vou por aqui para minha casa, né? Indicando um caminho, um direcionamento.
A preposição por pode trazer outras ideias, tá? Por exemplo, autoria, né? Acentuação gráfica por professor Ednardo, né? E tal. Então, esse por sem preposição, ele ficou sem acento gráfico. E a gente vai botar aqui o caso 2, seria vou pôr aqui, por exemplo, a caneta. Né? Exato, Letícia. Isso, vou pôr aqui no sentido de pôr a minha caneta em cima da mesa. Eu vou colocar aqui. Né? Então, é exatamente essa diferença entre esses dois pôr aqui. Então, quando tu fala, por exemplo, sobre o pôr do sol, né? A palavra pôr do sol perdeu o hífen, tá, pessoal? Se alguém de vocês for escrever pôr do sol, perdeu o hífen, mas tem acento, porque é justamente pôr nesse sentido do sol se colocando, né? Se pondo no horizonte. Tá? Pessoal, a dica com relação a esse primeiro caso aqui de pôr e pôr, tá? Vai aparecer, se cair na prova, vai aparecer uma lacuna no texto, tá? E vocês vão ter que optar entre uma alternativa que o pôr aparece sem acento e que o pôr aparece com acento. Presta atenção na dica, o que tu vai fazer? Esse pôr com acento é um verbo. O que significa? Se tu conseguires colocar um outro verbo no lugar, ele pode ser sinônimo, ele pode ser parecido, ou ele pode até nem ter o mesmo sentido. Mas se fizer sentido colocando outro verbo no lugar, quer dizer que é o verbo. E aí coloca com acento. Se não der, aí tu opta por colocar sem acento. É o que acontece assim, ó, se eu digo vou por aqui, não é o mesmo sentido, indicando o caminho, né? Não é o mesmo sentido de vou voltar aqui, né? De vou estar aqui, de vou, sei lá, viajar aqui, vou colocar aqui. Mas vou pôr aqui, eu posso trocar por vou colocar aqui, vou botar aqui, vou deixar aqui. E se eu posso fazer essa troca de um verbo por outro, quer dizer que é o verbo e por isso com acento. Entenderam a dica? Tudo bem aqui no por? Maravilha, 1000 grau. Vou agora para o terceiro exemplo. Exato, Letícia. Certo? Se tu conseguir trocar por algum outro verbo e fizer sentido, quer dizer que é lugar de colocar verbo. Entende? Posso. Aqui. Tá? Bem o caso que eu vou explicar aqui. Cadê o meu cursor? Aqui. Terceiro caso, pessoal. Mesmo verbo, poder, mesma pessoa do discurso, terceira pessoa do singular, ele ou ela, tá? Mas tempos verbais diferentes, tá? Quando a gente usa nada, que é isso, cara? Quando a gente. Vejam aqui, ó, pessoal. A gente não acentua paroxítona terminada em E, tá? E vejam que a sílaba tônica é a mesma, a gente só muda da pronúncia aberta para fechada. Pode. Vejam que na fala a gente faz a diferença, na escrita é que não teria, tá? Então, pode é o presente. Ele pode fazer hoje aquilo que ele não pôde fazer na semana passada. A sílaba tônica é a mesma, no presente, pronúncia aberta, no segundo, no pretérito, pronúncia fechada, por isso acento circunflexo, tá? Pode, presente, pôde, pretérito perfeito do indicativo. Pode hoje o que não pôde na semana passada. Ok? Agora sim, pessoal, o primeiro caso lá em cima. Ó. Temos de novo uma mudança de pronúncia. Forma, tá? E forma. Forma, como vocês sabem pela pronúncia,
Normalmente, como forma de pergunta direta, Isabela, cai mais na URGS, tá? Então, pode ser uma... no caso, forma e forma eu acho pouco provável que caia. Eu falo mais por um segundo motivo que eu já vou explicar, mas esses outros dois casos aqui, que não são opcionais, eles caem como lacuna mesmo. Deixa uma lacuna em branco, e pede para tu marcar a alternativa correta com ou sem acento, tá? Mas é na URGS que tu vai achar normalmente essas questões, e até já faz algum tempo considerável que não cai, o que a gente nunca sabe se quer dizer que vai cair de novo ou se nunca mais vai cair, tá? Mas normalmente vai ser mais URGS, tá? Vamos voltar lá ao caso, então, da forma e forma, tá? Forma, pessoal, é formato, talhe, silhueta, shape, né, de algo, né? Então, a gente sabe aqui pela pronúncia o que cada um quer dizer. E a forma vai ser o recipiente. A questão aqui, pessoal, é que é um caso opcional. E caso opcional, vão aparecer outros casos para nós no decorrer do ano. Sempre que eu falar caso opcional, eu vou dizer isso aqui para vocês. Caso opcional não é bagunça, tá? No sentido que, se vocês, por exemplo, estão escrevendo um texto e a primeira vez que vocês escrevem forma, vocês resolvem colocar o acento, vocês não têm a alternativa de não usar mais o acento cada vez que aparecer a palavra forma. Vocês, caso opcional, não é bagunça no sentido, né, de não é uso quando quero, uso quando não quero. É ter uma forma e seguir essa forma. Bom, eu estou escrevendo um texto aqui e eu resolvi que eu vou usar às vezes a palavra forma e às vezes a palavra forma, e eu quero ser muito claro no que eu vou dizer. Então, sempre que eu usar forma, eu vou usar o acento diferencial. O que não dá é para, às vezes, usar e às vezes não usar. Tudo bem? Certo? Esse, por ser um caso opcional, pessoal, é menos provável que caia numa questão da URGS, tá? Porque, assim, a gente sempre vamos poder argumentar numa questão dessa que o caso é opcional, embora a URGS não seja de aceitar processos, a gente poderia argumentar isso, e para ter uma possibilidade de resposta correta de fato, é porque a palavra já tem que ter aparecido antes, né? Então, quer dizer, forma ou forma já tem que ter aparecido antes e a gente entender que ela está, principalmente forma, né, está sendo escrito sem acento ou está sendo escrito com acento nesse contexto. Tudo bem, meu povo? Tudo certo? Pessoal, a gente ainda tem um último slide de acentos diferenciais. Eu sei que eu prometi terminar hoje. Tá, eu não prometi, mas eu achei que ia acabar hoje, mas não foi possível. Na quarta que vem, turma, a gente encerra de uma vez por todas a acentuação gráfica, tá? Com a última coisa de acentos diferenciais que cai mais. A parte de acentos diferenciais que cai mais é justamente essa que ficou para a quarta. Vou pesquisar, mas vou pesquisar em casa para vocês não verem a minha cara de decepção. Tá bom? Gente, obrigado. Tenham todos um bom feriadão, tá? Aproveitem. Beijo para vocês e quarta-feira que vem nos vemos. Bye, bye. Tchau, tchau.